Ei, pessoal! Hoje começamos com uma cena vivida. Você está sentado a uma longa mesa de madeira, rodeado por vikings, o ar denso com o cheiro de carnes assando, o som do fogo crepitando, ressoando por todo o salão. Você acabou de voltar de Yatu Uzinich Eio, um ataque bem-sucedido, e o calor da chama contrasta com o frio do ar da noite lá fora. O som de risadas, canecas se batendo e conversas animadas preenche o ambiente. A mesa à sua frente está repleta de carne, pão e ensopados robustos, justo o tipo de festa que segue uma batalha vitoriosa. Mas, enquanto você se senta para comer, não consegue deixar de pensar. O que os vikings realmente comiam após uma conquista? O que tornava essas refeições tão especiais? Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que faço aqui. E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que hora é aí. Sempre é tão interessante ver até onde essa comunidade chega. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele suave som de fundo e vamos começar a nossa jornada de hoje. Depois de uma batalha longa e árdua, os vikings se reuniam em torno de uma grande mesa comunal para compartilhar os despojos. Para eles, a comida era mais do que apenas sustento. Era uma maneira de celebrar a vitória, reafirmar os laços como grupo e prestar homenagem aos deuses. Mas não era sempre uma refeição luxuosa com vinhos finos e especiarias exóticas. Em vez disso, as refeições que preparavam eram simples, robustas e pensadas para dar energia aos guerreiros depois das intensas batalhas. Você quase pode ouvir o estalo da carne sibilando sobre o fogo, o calor das chamas irradiando enquanto assam carne de veado, javali e até mesmo de caça selvagem. A carne era o centro de quase todas as refeições vikings e não faltava após um ataque bem-sucedido. Mas o preparo não era apenas sobre comer, era sobre sustentar e unir o grupo. Os banquetes vikings não eram apenas sobre a comida, eram sobre as pessoas, a camaradagem e a experiência compartilhada. Historiadores sempre falam sobre o foco na cultura guerreira, e com razão. Os vikings eram conhecidos por suas conquistas no mar, mas também sabiam como celebrar suas vitórias. Imagine-se sentado entre eles, comendo os mesmos pratos que eles comiam após retornarem vitoriosos do campo de batalha. Não haveria porções delicadas aqui, nem utensílios refinados. Em vez disso, a refeição seria robusta, servida em pratos de madeira, com as carnes muitas vezes cortadas à mão, sem muita preocupação com a etiqueta de uma corte real. O foco estava no prazer, na força e na sobrevivência. O que realmente é fascinante, no entanto, é o tipo de carne que os vikings consumiam. Embora muitas vezes pensemos que eles comiam principalmente peixe, era realmente a carne de grandes caças que compunha a maior parte de sua alimentação após uma vitória. Veados, javalis e até rena eram comuns nas suas mesas. Mas o verdadeiro destaque dessas festas era o porco, conhecido por sua capacidade de alimentar grandes grupos com relativamente pouco esforço. Historiadores ainda discutem o quanto da dieta viking era baseada nessas carnes, com alguns argumentando que eles dependiam mais de alimentos preservados, como carne de porco salgada ou peixe seco. Outros sugerem que boa parte da sua alimentação vinha de caça fresca. Mas uma coisa é clara: eles não tinham medo de consumir grandes quantidades de carne, e muitas vezes, cada parte do animal era utilizada, desde os ossos para caldos até as peles para roupas. Depois de um dia de celebrações e festividades, os vikings começavam a se acomodar ao redor da mesa para uma refeição que não era apenas sobre comida, mas sobre o ritual de confraternização e agradecimento. Você sente o calor da fogueira. Ao seu redor, o aroma da carne assada ainda dominando o ambiente, enquanto canecas de hidromel são levantadas em brindes e risos ecoam pelo salão.
Cada gole e mordida não só sacia a fome, mas também carrega consigo um significado mais profundo: o espírito de união, de respeito aos guerreiros caídos e a proteção dos deuses. A comida, como um todo, refletia a dureza da vida viking, uma vida forjada nas batalhas e nas longas viagens por mares desconhecidos. Não se tratava de pratos sofisticados ou receitas finas, mas de alimentos simples e robustos que forneciam energia para o próximo dia de combates ou de viagens. O que realmente marcava as refeições após uma conquista eram os detalhes. O tipo de carne que se comia, a forma como os alimentos eram preparados e até mesmo como eram servidos. Enquanto você come, percebe que muitos dos pratos eram preparados com carne de caça e animais domesticados. Mas um item peculiar sempre se destacava: o peixe. Não só peixe fresco, mas peixe defumado ou seco, que era uma verdadeira iguaria. Isso pode parecer estranho para os padrões modernos, mas para os vikings, que viviam em regiões costeiras ou perto de rios, o peixe era um alimento indispensável. Era uma maneira prática de armazenar alimentos, durando meses e sendo levado para longe, nas viagens ao longo da costa, ou até para as incursões em terra firme. Embora a carne fosse a protagonista, o peixe era uma espécie de aliado para dar variedade às refeições e balancear a dieta. E é aí que entra uma curiosidade que poucos sabem. Um dos pratos mais comuns nas refeições vikings era algo simples, mas indispensável: pão, uma iguaria que os vikings, com suas tradições de panificação rústica, se orgulhavam de preparar. O pão viking não era o macio e fofo que imaginamos hoje. Era mais denso, feito com farinhas de cevada ou aveia, o que proporcionava mais energia e saciedade por um longo período de tempo. Não se tratava de pães finos ou com ingredientes caros. Era a base de uma alimentação simples e eficiente. Historicamente, essa simplicidade e praticidade eram comuns entre os povos nórdicos, que focavam em garantir alimentos duráveis e fáceis de transportar durante suas longas viagens de exploração. Historiadores ainda discutem se o pão era um alimento central em todas as refeições ou se ele era mais utilizado em momentos específicos, como após uma grande conquista ou durante viagens. No entanto, é inegável que o pão desempenhava um papel importante na dieta viking, junto com os vegetais simples que os acompanhavam, como repolho, cebolas e cenouras. Esses vegetais eram cultivados nas poucas terras férteis que os vikings possuíam, e sua produção estava muitas vezes ligada às estações do ano. Mas como os vikings não tinham o luxo de tecnologia agrícola avançada, muitos desses alimentos eram armazenados ou preservados para os meses de inverno, quando a comida enquanto as canecas de hidromel se esvaziavam e os estômagos ficavam satisfeitos, uma tradição importante continuava: a divisão das presas conquistadas. Após uma grande batalha ou incursão, a refeição não era apenas um momento de consumo, mas também de honra e recompensa. O líder viking, ou o chefe da tribo, não só compartilhava sua comida com os guerreiros, mas também fazia uma espécie de ritual de distribuição. As porções de carne eram cuidadosamente escolhidas e entregues de forma que refletissem o status e o mérito de cada membro da comunidade. Você pode até imaginar a cena, com um robusto chefe viking de cabelo e barba longos, sentado em uma cadeira de madeira ornamentada com símbolos rúnicos, observando enquanto os guerreiros ao seu redor se acomodam em bancos de madeira rústica. As carnes de boi, porco, cervo e até de ursos eram cortadas e distribuídas com um gesto solene. O líder, que talvez tenha sido o principal responsável por uma grande vitória, recebia o pedaço maior e mais suculento de carne. Não era apenas comida, era uma forma de reconhecimento, um sinal claro de que o trabalho árduo e as vitórias não passavam despercebidos. Mas nem todos os vikings recebiam carne de igual forma.
Os novatos, os menos experientes ou aqueles que haviam se destacado menos durante a batalha recebiam porções menores. Esse tipo de divisão hierárquica nas refeições servia para manter a ordem e a motivação dentro da comunidade viking. Cada pedaço de carne servia como um incentivo para que todos, de guerreiros a trabalhadores, se esforçassem em suas tarefas, seja na batalha ou nas tarefas cotidianas. Embora a carne fosse uma parte central da dieta viking, você percebe que, como qualquer cultura que vivesse em um clima severo e em constante deslocamento, os vikings eram mestres na utilização de todo o animal. As vísceras, por exemplo, não eram desperdiçadas. Durante a refeição, as tripas e outros órgãos internos eram preparados de maneira simples, mas engenhosa. As vísceras de animais como o porco e o boi eram frequentemente cozidas ou assadas e servidas em sopas, acompanhadas por pães e vegetais. E ao contrário do que muitas vezes se pensa, os vikings não estavam limitados a carne e peixe. Eles possuíam uma vasta variedade de alimentos à disposição, muitos dos quais eram preservados para garantir que a alimentação fosse segura durante os meses mais difíceis do inverno. Um dos alimentos mais curiosos que você pode imaginar nesse banquete, Vikings, é o famoso brinjor, uma espécie de queijo duro, envelhecido e defumado, que os vikings preparavam de forma primitiva. Esse queijo era um verdadeiro companheiro nas viagens, durando longos períodos sem se deteriorar e fornecendo uma rica fonte de gordura e proteína. Historiadores ainda discutem a real importância desses queijos e outros produtos lácteos na Nanointil, dieta viking. Alguns estudiosos sugerem que os vikings começaram a explorar a produção de queijo e manteiga não apenas para consumo próprio, mas como itens de comércio vendidos em suas incursões e viagens. De fato, as rotas comerciais vikings se estendiam por vastas distâncias, e os produtos lácteos eram comumente negociados com outras culturas ao longo das costas da Europa, Ásia e até da América do Norte. Você pode imaginar, então, como essas refeições, que de certa forma eram rituais simbólicos de distribuição e recompensa, também serviam para nutrir as energias e a moral da comunidade. Os vikings, embora conhecidos por suas conquistas guerreiras, eram também mestres na arte de garantir a sobrevivência de sua cultura, utilizando seus alimentos não só para alimentar o corpo, mas para fortalecer os laços de comunidade e tradição. Agora, imagine o cenário pós-refeição. O estômago cheio, a carne e o hidromel já haviam aquecido os guerreiros, mas o ritual ainda não estava completo. Os vikings não apenas comiam em celebrações ou para sobreviver ao inverno, mas usavam essas refeições como momentos de reforço do espírito comunitário e da coesão social. Depois de uma boa refeição, as horas seguintes eram marcadas por conversas e histórias, muitas vezes acompanhadas por uma segunda rodada de bebidas alcoólicas. Entre as carnes fumadas, pães pesados e queijos curados, os vikings aproveitavam o momento para reafirmar seu status e suas alianças. Você pode sentir a tensão no ar, já que a grande questão após cada refeição não era apenas sobre o que comiam, mas o que poderiam discutir e planejar. Havia sempre espaço para mais um elogio ou desafio entre amigos e aliados, algo que, de certa forma, também era resolvido nas refeições. A comida, nesse contexto, se tornava uma moeda social. Após a refeição, um guerreiro viking poderia contar sua história, falar sobre suas conquistas na batalha ou sobre viagens épicas, e isso era mais do que uma simples conversa. Era uma forma de reforçar seu lugar na hierarquia social, principalmente diante do líder ou dos outros membros do clã. O banquete se transformava em um palco para as narrativas heróicas, com a comida agindo como uma forma de escudo contra a monotonia das dificuldades diárias. Outro aspecto fascinante da refeição viking era a comida compartilhada com os animais.
Quando pensava nos grandes banquetes vikings, a imagem de cães e cavalos também participando da refeição não era incomum. A cozinha viking era um lugar de sobrevivência, e os animais, longe de serem apenas companheiros de batalha, também tinham uma função vital durante as refeições. Durante as incursões, por exemplo, os vikings levavam consigo cães de caça e cavalos que não só auxiliavam na caçada, mas, quando retornavam ao assentamento, eram alimentados junto aos homens. Esse ato de compartilhar comida com os animais tinha um significado profundo para a cultura viking. Era uma forma de respeito, uma maneira de reconhecer a lealdade dos animais que, assim como os homens, estavam envolvidos na batalha pela sobrevivência. De fato, os vikings viam seus cães e cavalos quase como membros da família. Por isso, os animais não eram deixados de fora quando o assunto era uma grande refeição. Historiadores discutem, porém, se essa prática era universal entre os vikings. Alguns argumentam que nas regiões mais isoladas, os vikings poderiam ter adotado uma dieta mais simples e os animais, nesses casos, não compartilhavam das refeições. Entretanto, a ideia de que todos os componentes do grupo, humanos ou animais, participavam de uma maneira ou de outra nas grandes reuniões sociais parece ser um tema recorrente na cultura viking. Esse aspecto de respeito pela fauna é, sem dúvida, uma das facetas menos discutidas sobre a alimentação viking, mas de imenso valor cultural. Com as histórias contadas e as bebidas sendo compartilhadas, a conversa podia eventualmente se voltar para a guerra e a estratégia. Mas o que você talvez não saiba é que muitas vezes, no fim da refeição, as disputas mais acirradas não eram sobre batalhas passadas, mas sobre como os vikings iriam se preparar para a próxima. Esses momentos de partilha eram também momentos de planejamento, onde as próximas viagens e invasões eram discutidas, tudo enquanto a última chama do fogo crepitava e os últimos pedaços de carne eram consumidos. Você consegue quase ouvir a alegria e o som de pratos sendo lavados, enquanto do lado de fora o vento gélido trazia os primeiros sinais do inverno. O cheiro de carne assada ainda flutuava no ar, e as últimas palavras da noite eram sempre ditas com a promessa de que o próximo banquete seria ainda mais grandioso. As refeições vikings, embora baseadas em uma comida simples, estavam entrelaçadas com a história, a cultura e a luta constante pela sobrevivência. Após a refeição, o fogo já começa a apagar-se lentamente, mas o ambiente continua aquecido pelas conversas e risadas dos vikings ao redor da grande mesa. O que você talvez não perceba é que, além de alimentar o corpo, a comida também tinha um papel crucial em manter a moral alta e unir a comunidade. Embora os vikings fossem conhecidos por sua brutalidade em batalha, havia um profundo respeito pelas tradições de hospitalidade e companhia. Imagine agora o aroma de um guisado robusto ainda preenchendo o espaço enquanto os vikings, com suas grandes mãos e os rostos suados, pegam suas armas de novo para limpar o que resta da refeição, talvez preparando-se para mais um dia de jornada. O ambiente, por mais rústico que fosse, estava sempre cheio de vida. E enquanto isso acontecia, as mulheres vikings, que tinham seus próprios papéis importantes nas comunidades, estavam muitas vezes à parte, preparando mais alimentos ou reforçando os preparativos para o dia seguinte. Elas não eram apenas as responsáveis pela comida, mas também eram peças-chave na preservação das receitas passadas de geração em geração. Muitas vezes, as receitas mais tradicionais, como os pães de centeio ou o peixe seco, eram passadas de mãe para filha, tornando-se parte de um legado culinário viking. As mulheres vikings eram também as responsáveis por garantir que, mesmo nos tempos mais difíceis, a alimentação fosse adequada para todos, preservando as tradições culinárias, mas também lidando com as limitações de recursos que o ambiente nórdico impunha. Para os vikings, a comida e como ela era preparada carregava não apenas substância,
mas também simbolismo. Era uma forma de conexão com os deuses e com os ancestrais, uma forma de manter viva a cultura do clã. Historiadores ainda discutem se as mulheres vikings realmente tinham tanto poder quanto as sagas sugerem, ou se seus papéis eram mais restritos. As tarefas domésticas. Mas uma coisa é certa: elas eram essenciais para o funcionamento das casas e das grandes festas, onde os vikings comiam, bebiam e celebravam suas vitórias. Enquanto as mulheres preparavam e preservavam os alimentos, os homens eram, em grande parte, responsáveis pelas caçadas, pelas invasões e pelas lutas. Porém, o retorno ao lar não significava descanso imediato. No pós-batalha, após cada conquista, a preparação da comida tomava grande parte do tempo, porque não era apenas um momento de nutrir os corpos, mas também de preparar os guerreiros para o próximo desafio, seja ele uma jornada épica para um novo território ou a manutenção de uma fortaleza. À medida que o tempo passava e a refeição começava a se dissipar, alguns vikings se afastavam para dar espaço aos músicos e contadores de histórias. A música, como a comida, tinha o poder de unir. O som suave de uma lira ou o cantar de um skald, poeta viking, preencheriam a noite, permitindo aos presentes não apenas relaxar, mas também absorver a história da sua cultura através das melodias. Lembre-se, você está sentado ali, em meio a esse cenário, talvez se perguntando como seria participar de um banquete viking. O aroma de carne assada no fogo e o som suave das músicas antigas criam uma sensação de acolhimento, um lugar onde o futuro é discutido com base nas lendas do passado. Nesse momento, a comida não é apenas alimento, ela se torna a chave para a preservação da cultura viking. Era mais do que uma refeição. Era uma celebração da vida, das conquistas e do que viria a seguir. Esse ritual, de comer juntos após as conquistas, não apenas alimentava o corpo, mas mantinha o vínculo social forte, criando laços de lealdade entre os vikings, que sabiam que, no final, a sobrevivência e a vitória dependiam não apenas das suas habilidades de combate, mas de sua união como um clã. O que você provavelmente não sabe é que esse conceito de comer após a batalha tem ressonâncias em muitas culturas antigas, onde a refeição se torna não apenas um momento de prazer, mas uma reafirmação de que o esforço coletivo valeu a pena. Com o fogo agora reduzido a brasas e as últimas histórias sendo contadas, você sente uma sensação de paz e cansaço. O banquete chega ao fim, mas o ritual nunca desaparece completamente. Mesmo após o último gole de hidromel e o último pedaço de carne, o espírito do banquete permanecerá com eles por muitos dias, até o próximo grande evento, onde novamente a comida e Você observa que, enquanto o banquete chega ao fim, os vikings começam a se dispersar, cada um seguindo seu próprio caminho, seja para descansar ou para cumprir suas responsabilidades no dia seguinte. Porém, uma coisa é certa: o momento após a refeição não é apenas sobre satisfazer o estômago, mas sobre refletir e compartilhar os resultados das conquistas. As grandes vitórias, as pilhagens e até as pequenas derrotas são discutidas, às vezes com humor, outras vezes com uma seriedade de quem sabe que o preço da guerra pode ser alto. A conversa vai e vem, mas sempre de forma descontraída, como se a comida tivesse cumprido seu papel de unir os corações e acalmar as mentes. Cada um, ao longo da refeição, manteve o seu papel dentro da sociedade viking. Por exemplo, o líder do clã, provavelmente ainda com os olhos brilhando da batalha, vai continuar a discutir as próximas estratégias, enquanto os mais jovens, talvez com o rosto suado, ficam para escutar, absorvendo cada palavra, aprendendo o que significa ser um verdadeiro guerreiro viking. Enquanto isso, você percebe um pequeno detalhe que normalmente passaria despercebido. Os vikings não apenas compartilhavam as histórias das batalhas, mas também de suas terras e de seus lares.
Em um mundo onde a maioria das pessoas não viajava muito longe de onde nasciam, o conceito de lar era intimamente ligado à alimentação. As terras eram cultivadas com muito esforço e poucas ferramentas, e tudo o que chegava à mesa era resultado de trabalho árduo, seja pela caça, seja pelas plantações. A carne de caça era sem dúvida uma das estrelas dessas refeições, mas não era a única coisa que aparecia nas mesas dos vikings. O pão, por exemplo, feito de centeio ou cevada, era essencial. Embora o clima do norte da Europa não fosse o mais favorável para a agricultura, os vikings se adaptaram, utilizando as sementes mais resistentes e cultivando os alimentos de acordo com o tempo disponível. A cebola e o alho eram seus fiéis companheiros, tanto no campo quanto na cozinha. Uma das curiosidades sobre os vikings é que, embora muitas vezes sejam retratados como guerreiros implacáveis, eles também eram incrivelmente engenhosos quando se tratava de conseguir o que precisavam para sobreviver. Historicamente, eles foram os primeiros europeus a cultivar certos tipos de grãos, como a aveia, que era resistente às condições frias e proporcionava um alimento vital durante os invernos rigorosos. A aveia era muitas vezes usada para fazer mingaus e pães, alimentando os vikings após suas duras jornadas. Contudo, o mais impressionante é que, além de cultivar, eles também conheciam maneiras inteligentes de preservar alimentos durante o inverno, o que lhes permitia sobreviver aos longos meses sem luz solar. Os vikings, como qualquer sociedade, tinham seu próprio conjunto de regras sobre como se comportar durante as refeições. Isso era vital para manter a ordem e o respeito dentro do grupo. Por exemplo, os banquetes eram frequentemente realizados com a presença de todos, sem exceção, de modo que todos os membros da sociedade, de jovens a idosos, participavam da partilha da comida. Os vikings acreditavam que comer juntos era uma forma de fortalecer os laços de camaradagem, essencial para garantir o sucesso das futuras batalhas e expedições. No entanto, é interessante notar que, apesar de toda essa ênfase no compartilhamento da comida e da camaradagem, não era permitido que os mais jovens se sentassem imediatamente ao lado dos líderes durante esses banquetes. Eles precisavam esperar até serem reconhecidos como guerreiros maduros, uma forma de respeitar a hierarquia da sociedade viking, onde cada ação tinha seu devido lugar e tempo. Essa separação refletia a estrutura social rígida dos vikings, onde os status eram claramente definidos não apenas pela habilidade em combate, mas também pelo conhecimento da culinária, dos rituais e dos códigos sociais. Com a comida se esgotando e o banquete começando a desacelerar, você percebe um outro aspecto da vida viking que talvez não fosse evidente à primeira vista: a preparação do futuro. Mesmo após uma grande conquista, os vikings estavam sempre pensando no que vinha a seguir. Eles sabiam que o sucesso de um banquete não era apenas sobre o prazer imediato da refeição, mas sobre garantir a sobrevivência e o sucesso a longo prazo. O que mais poderia estar por vir? O que, no próximo inverno, poderia ser necessário? Essas questões não eram ditas, mas estavam implícitas em cada gesto, em cada prato compartilhado, em cada história contada ao redor da fogueira. É fascinante pensar sobre como, no meio de todo o caos das batalhas e das invasões, as refeições, vikings mantinham uma ligação vital com a terra, com o passado e, claro, com o futuro. Assim como o fogo que ainda arde na lareira, a comida não era apenas uma maneira de manter os corpos vivos, mas uma forma de perpetuar o espírito da cultura viking, a coragem, a resistência e o companheirismo. Os vikings, mesmo depois de terem conquistado terras distantes e retornado vitoriosos, não deixavam de lado as práticas que os sustentavam desde suas origens. A comida, o ato de comer juntos, o respeito pelos alimentos e pelas tradições, tudo isso fazia parte de um ciclo contínuo
que não só fortalecia os vikings fisicamente, mas também espiritualmente. Afinal, como qualquer bom viking sabe, o Zitsose do Wade. Banquete não termina com a última mordida, mas com as lembranças e as lições compartilhadas ao redor da fogueira, à medida que a noite já está profundamente envolta no escuro do inverno escandinavo. A refeição já acabou, mas o ambiente não está quieto, muito menos sem vida. Você se encontra em um cenário agora mais tranquilo, mas ainda vivo com a energia do hoje. Banquete e com os ecos das risadas, gritos e histórias compartilhadas. A fogueira está lentamente se apagando, restando apenas algumas brasas que ainda iluminam as expressões de quem permanece ali. O ar gelado da noite se mistura com o cheiro de carne assada e o aroma do vento do mar. Não importa o quanto os vikings tenham conquistado. Cada momento parece ser um lembrete de que a batalha nunca é realmente vencida. A luta pela sobrevivência continua, mesmo após a vitória. Apesar de já terem comido até a saciedade, os vikings não estavam se apressando para descansar. O mais velho, com sua sabedoria silenciosa, talvez ainda detivesse o poder de tomar decisões ou sugerir novas estratégias. Em alguns momentos, ele pode até tomar a palavra para lembrar os mais jovens sobre a importância da disciplina, da união e de como a comida e a preparação para a próxima expedição eram vitais para manter a coesão do grupo. As refeições não serviam apenas como sustento físico, mas também como momentos de treinamento social, de transmissão de valores e de experiências. Em um mundo sem escolas formais ou livros didáticos, a história era transmitida através dos banquetes, não apenas pelas palavras, mas pela maneira como cada um se comportava e respeitava as normas do grupo. Um jovem guerreiro sabia que poderia aprender tanto com um prato de carne, quanto com um conto sobre o inverno rigoroso passado pelos mais velhos. Não havia necessidade de grandes discursos para ensinar sobre coragem ou honra. O comportamento na mesa, os olhares trocados, o cuidado nas palavras e até o jeito de servir a comida eram um reflexo do caráter do guerreiro que, um dia, se tornaria. De fato, como as imagens dos vikings vitoriosos voltam à sua mente, você nota que muitos dos jovens da festa, ao contrário de outros povos cujas civilizações se organizavam de maneiras diferentes, estavam, na realidade, não apenas sendo alimentados com carne, mas com valores que sustentariam a sociedade, viking como um todo. Isso incluía, é claro, o elemento da sobrevivência. Não se tratava apenas de sustentar o corpo, mas de ser capaz de sustentar o espírito viking. E, no entanto, com o passar da noite, enquanto o sol se põe cada vez mais cedo durante o inverno, você se depara com outra prática viking essencial: a preparação da comida para o futuro. Embora as grandes conquistas tenham ocorrido no campo de batalha, fora do olhar dos deuses, eles sabiam que não poderiam viver só do que caçavam ou pilhavam. Precisavam de mais do que a carne fresca, que era consumida ali, na hora. O preparo de alimentos para os dias seguintes, para as longas noites de inverno que chegariam, era parte crucial da vida viking. Não era incomum que, após uma grande refeição, parte do que restava fosse cuidadosamente armazenado para ser consumido nos dias seguintes, seja cozido de forma que resistisse ao tempo ou armazenado em sal, pronto para ser reconstituído com um pouco de calor e calor humano. Ao observar as práticas de conservação de alimentos, você se surpreende com a engenhosidade dos vikings. Sua cultura de caça e colheita envolvia mais do que o simples ato de pegar o que era necessário no momento. Havia uma preocupação constante com o futuro, com a capacidade de garantir que a fome não fosse um problema nos meses mais rigorosos do inverno. Eles eram preparados para as intempéries, não só com as armas e navios, mas também com métodos que envolviam o uso da terra, dos animais e das condições ao seu redor para prolongar a vida dos alimentos. Curiosamente, muitos estudiosos acreditam
que os vikings foram pioneiros em técnicas que, muito tempo depois, seriam vistas como práticas modernas de conservação, como o uso do sal para curar carnes. Ao longo do ano, se houvesse excesso de caça ou pesca, isso se transformava em um recurso valioso. Havia uma preocupação com o desperdício e um compromisso com a eficácia, o que hoje é uma técnica comum em várias culturas, como o defumar e curar carnes. Os vikings já dominavam de uma maneira impressionante. Historicamente, as civilizações que estavam mais distantes do Mediterrâneo ou de outras grandes fontes de grãos dependiam muito dessas técnicas, e os vikings não eram exceção. Eles sabiam que, para sobreviver, era necessário aproveitar ao máximo cada parte do animal e do vegetal, sem desperdiçar nada. Embora a comida no banquete fosse a estrela principal, você sente que está sendo levado para além da refeição em si. Cada pedaço de carne, cada fatia de pão, era uma lição sobre como ser eficiente, como aprender com o passado e como olhar para o futuro. Tudo isso transmitido em um momento de silêncio e satisfação. Os vikings sabiam que as festas não eram apenas sobre comida, mas sobre solidificar as conexões dentro do clã, o entendimento de que não se conquista sozinho e que os dias difíceis estão sempre à frente, não importa o quão forte se seja. Conforme o último pedaço de carne é devorado e os últimos goles de hidromel são tomados, você sente que o clima começa a mudar. O banquete pode estar chegando ao fim, mas a jornada dos vikings continua. As brasas na lareira começam a se apagar e os vikings começam a se dispersar, cada um se preparando para enfrentar o amanhã, com a certeza de que o que comeram hoje será um reflexo do que estarão enfrentando no futuro. E assim, com o céu noturno pesado e frio sobre eles, o espírito viking, que nunca cede, continua silencioso. O clima na tenda começa a esfriar à medida que o banquete se aproxima do fim. O som das últimas risadas se dispersa como a fumaça do fogo que agora lentamente se apaga. Você está cercado por guerreiros cansados, alguns ainda com os olhos brilhando de satisfação, outros já imersos nos próprios pensamentos, refletindo sobre os combates que virão. Mesmo com os estômagos repletos, há sempre algo mais a ser feito, uma tarefa que jamais pode ser ignorada. O preparo para o amanhã. O que os vikings comem não é apenas uma refeição. É o combustível para a próxima jornada, seja no campo de batalha ou no mar revolto. À medida que os guerreiros se retiram lentamente para suas camas de pele de animal, você sente o impacto de uma tradição viking. A comida não é apenas sobre o prazer imediato, mas sobre o fortalecimento de um espírito coletivo pronto para qualquer desafio. O que não foi consumido se transforma em um recurso valioso. O trabalho começa. A carne que sobrou, agora dividida, será salgada, curada e preservada para os dias que virão. Ninguém gosta da ideia de depender do que é perecível. Para um viking, a imprevisibilidade do clima e a escassez de alimentos durante o inverno só tornam mais urgente a preparação. Você observa os homens e mulheres ao seu redor trabalhando, com a calma de quem já fez isso muitas vezes antes. Para os vikings, o processo de conservação de alimentos não é um mero acaso, é uma arte. Os marinheiros, por exemplo, sabem que uma boa parte da carne deve ser secada ou salgada, pois os mares que eles navegam podem durar semanas, às vezes meses, longe de casa. A comida é uma parte fundamental das expedições, onde o fator decisivo entre o sucesso e a falha pode ser uma simples questão de preservação. No mar, uma carne mal conservada pode ser fatal, seja por envenenamento ou pela simples falta de nutrição adequada. A carne de caça não é o único alimento que precisa ser preservado. Os grãos e vegetais, que muitas vezes são colhidos e armazenados durante as expedições de verão, precisam ser igualmente tratados. Os vikings são sábios e conhecem os limites da natureza. Enquanto as caçações podem oferecer um banquete de carne fresca, é a colheita do campo que fornecerá o sustento duradouro.
As técnicas para curar, secar e armazenar esses alimentos são passadas de geração em geração. Não se trata apenas de sobreviver no presente, mas de garantir que o futuro tenha os recursos necessários para continuar. Lembre-se, no entanto, que os vikings não são um povo totalmente afastado das invenções tecnológicas de sua época. Como já foi mencionado, a preservação da carne por meio do sal era uma das práticas mais importantes. Mas os vikings também desenvolveram outros métodos, como o defumamento. A carne curada através do defumamento era não só uma forma de prolongar a durabilidade do alimento, mas também uma maneira de dar à carne um sabor profundo que os vikings consideravam essencial para a construção daquilo que eles entendiam como uma refeição rica e completa. É curioso como as necessidades de sobrevivência podem evoluir em algo quase artístico, não? Transformar o ato de armazenar alimentos em uma técnica refinada de sabor e nutrição. Historiadores ainda discutem se os vikings sempre tinham acesso ao sal em grandes quantidades. Em algumas regiões da Escandinávia, o sal era raro e caro, enquanto em outras, como nas zonas costeiras, a abundância do mar oferecia um recurso aparentemente infinito. Isso levava a um uso inteligente e estratégico do sal, uma vez que o preço e a escassez afetavam como ele era distribuído, com algumas famílias e clãs acumulando sal para suas viagens e outras focando mais na secagem e defumação de alimentos. A falta de sal não era um impeditivo para os vikings. Eles encontravam soluções alternativas, demonstrando novamente sua adaptabilidade e engenhosidade. Apesar de tudo, o dia de amanhã nunca é garantido. Mesmo após uma refeição opulenta, o futuro permanece incerto. Não importa o quanto banquete tenha sido farto, a natureza sempre estará lá, oferecendo desafios e obstáculos imprevistos. O amanhã é uma incógnita, mas a preparação nunca é um desperdício. Quando os vikings saem para o mar ou se preparam para outra invasão, a única coisa que é certa é que a comida, agora embalada e preservada, será fundamental para o sucesso da missão. A tradição viking de fazer da comida algo sagrado, essencial não apenas para o corpo, mas para o espírito coletivo, se reflete claramente nesse processo de preservação. Isso não é apenas sobre o que comer, mas sobre garantir que todos, seja o guerreiro mais experiente ou o mais jovem aprendiz, tenham o sustento necessário para sobreviver. Como todos se envolvem nessa tarefa com um senso de propósito e familiaridade, fica claro que a refeição não é o fim de um ritual, mas apenas o começo de algo muito maior. O reconhecimento de que a vida viking não é feita apenas de vitórias no campo de batalha, mas também de resiliência e organização nas pequenas coisas. A noite avança e as vozes se vão, mas dentro da tenda, com a fogueira ainda crepitando e os ecos da conversa se desvanecendo, você percebe que a refeição viking era um verdadeiro reflexo do que era ser um viking, preparado, adaptável e sempre em busca do próximo desafio. Agora, você está sentado em um canto da tenda, com as últimas brasas da fogueira ainda queimando suavemente à distância. O clima fresco da noite parece convidar ao descanso, mas há uma certa inquietação no ar, como se o descanso fosse, apenas temporário, uma pausa antes do próximo grande esforço. Os vikings sabem que a calmaria após a refeição não é um convite para relaxamento completo, mas sim uma oportunidade de reabastecer as energias antes de se prepararem para a dura realidade que os aguarda no amanhã. Mesmo após a última garfada, a refeição não é completamente terminada. O ritual viking de comer é tão carregado de simbolismo quanto de praticidade. Cada gesto, cada mordida, tem um propósito, e mesmo o simples ato de compartilhar um pedaço de carne tem implicações sociais e espirituais. Você observa os guerreiros. Ao seu redor, alguns afundando em suas camas de pele e outros ainda deitados ao redor da fogueira, fazendo um último esforço para secar e embalar a carne que restou.
Não é apenas uma questão de sobras, é uma questão de garantir que nada se perca. Nada deve ser desperdiçado, principalmente quando se trata de alimentos que representam a força e a sobrevivência de uma comunidade. Durante os banquetes, a comida é compartilhada com generosidade, mas também com uma sensação de obrigação mútua. O que se divide não é apenas para alimentar o corpo, mas também para fortalecer os laços entre os membros do clã. Essa comida compartilhada cria um senso de comunidade que vai além da simples sobrevivência. Historiadores notaram que o ato de dividir uma refeição entre os vikings não só nutria os corpos, mas também era um símbolo de união, essencial para enfrentar os desafios constantes que surgiam nas expedições e nas batalhas. Cada pedaço de carne ou gole de hidromel servido é uma promessa silenciosa de lealdade e compromisso. Enquanto os guerreiros descansam e os outros se preparam para limpar e embalar os alimentos restantes, um pensamento silencioso passa pela sua mente. A comida viking não era apenas sobre comer o que estava disponível. Os vikings, com sua visão aguçada e habilidades de sobrevivência, tinham uma percepção única de como a comida poderia ser aproveitada ao máximo. Não se tratava apenas de preencher o estômago, mas de preparar o espírito e a mente para o que viria a seguir. De alguma forma, o ritual de comer refletia a própria filosofia viking, resiliência, força e adaptação à adversidade. É interessante como até os alimentos mais simples, como uma fatia de carne defumada ou um pedaço de pão rústico, são elevados à categoria de sustento vital. Para os vikings, essas refeições eram uma reafirmação de sua força e capacidade de viver em condições que, para muitos, seriam impensáveis. Não há luxo na comida viking, mas há, sem dúvida, uma grande sabedoria nas escolhas feitas. O sal que preserva, o defumado que dura, o pão que alimenta. Cada comida é uma lembrança de que, para sobreviver, é necessário mais do que apenas comida fresca. É preciso uma mente astuta e um coração forte para fazer o que for necessário. Ainda assim, você percebe que, apesar de toda a preparação e organização, há algo profundamente humano no que está acontecendo. Os vikings, por mais que fossem conhecidos pela brutalidade em batalha e pela força imensa que ostentavam, também eram incrivelmente atentos aos detalhes de sua alimentação e das necessidades uns dos outros. Eles não apenas caçavam para a sobrevivência individual, mas também para o bem-estar coletivo, preparando suas refeições com um respeito quase reverente pelo que a natureza lhes dava. Cada animal abatido era uma dádiva, e nada deveria ser desperdiçado. Historiadores ainda discutem a relação entre os vikings e o consumo de carne. Alguns acreditam que a caça era principalmente uma atividade masculina, enquanto outros sugerem que as mulheres vikings, em muitos casos, também desempenhavam um papel crucial na caça e no preparo dos alimentos. A verdade, provavelmente, está em algum ponto no meio. Seja como for, a maneira como a carne era preparada e consumida refletia um valor viking profundamente enraizado na reciprocidade e na eficiência. As mulheres, embora muitas vezes vistas como as cuidadoras do lar e da casa, tinham um papel vital na preservação e no preparo dos alimentos. Elas, com suas habilidades de cozinhar, curar e preparar as carnes, eram igualmente responsáveis por garantir que a comida fosse conservada e estivesse pronta quando a necessidade surgisse. O trabalho delas não era visto apenas como uma extensão das tarefas domésticas, mas como uma atividade essencial para a sobrevivência do clã. Na verdade, muitos dos ingredientes que os vikings utilizavam, como ervas e raízes, eram cultivados pelas mulheres, enquanto os homens se concentravam na caça e nas expedições. Mas o trabalho não termina quando os pratos são lavados e as carnes são embaladas. O último passo do processo viking de refeição envolve o planejamento para os dias seguintes, especialmente quando se trata de viagens longas e difíceis, seja pelo mar ou por terra. A preservação de alimentos para a jornada é uma tarefa
delicada, que exige tanto habilidade quanto engenhosidade. O que é embalado e preservado durante o banquete de hoje será a base da sobrevivência nos próximos dias. Não é apenas uma refeição, mas uma preparação para enfrentar os próximos desafios. E assim, enquanto a noite se estende, você se sente parte de algo maior, um processo que vai além de uma simples refeição. A comida viking, mais do que um combustível, é uma expressão de sobrevivência e uma adaptação inteligente ao mundo ao redor. À medida que o banquete termina e a comida é guardada, você sente o peso da responsabilidade que recai sobre todos. A refeição de hoje pode ter sido grande, mas amanhã sempre há mais a fazer. Mais comida a preparar, mais desafios a enfrentar. A lua agora brilha no céu, lançando uma luz suave e fria sobre o acampamento viking. À medida que os últimos ecos da refeição desaparecem, a atmosfera se transforma, passando de um ambiente de consumo para um ambiente de descanso e reflexão. Enquanto você se deita, observa ao redor e nota que, apesar da bruta força com que os vikings são conhecidos, a refeição e seus preparativos exigem uma disciplina silenciosa e uma força coletiva que vai além das espadas e dos machados. Eles são tão engenhosos em suas preparações alimentares quanto em suas batalhas. E tudo, de alguma forma, parece se encaixar na visão de mundo viking: resistência, estratégia e lealdade. Você percebe agora que a comida viking não é apenas comida. É uma forma de testar a coragem, a paciência e a habilidade de cada um, assim como o próprio campo de batalha. Por exemplo, a preparação da carne defumada é um processo que exige tempo, paciência e uma constante vigilância, tal como as longas viagens que eles fazem, onde a jornada nunca é fácil, mas sempre está em movimento. Não há lugar para desperdício e todo o alimento tem um propósito. Nada é deixado de lado ou subestimado, seja um pedaço de carne seca ou um simples pão. Eles fazem o que é necessário para garantir a sobrevivência de todos, e fazem isso com uma determinação calma e silenciosa, como um guerreiro esperando sua vez de lutar. Ao redor da fogueira, um guerreiro começa a contar histórias sobre as expedições mais recentes, histórias de batalhas ferozes, tempestades e mares revoltos. Você não pode deixar de notar como as memórias das batalhas estão tão intimamente ligadas à comida que eles consumiram. O hidromel, por exemplo, não é apenas uma bebida. Ele representa uma conexão espiritual com os deuses, um modo de honrar aqueles que caíram em batalha, enquanto os guerreiros celebram suas vitórias e compartilham suas histórias. O hidromel, como a comida, tem um papel social profundo, ajudando a reforçar laços e criar uma identidade comum entre todos. No campo, hoje a batalha foi vencida, dizem eles, mas amanhã precisamos de mais força e coragem, por isso vamos compartilhar mais uma taça. Entre as histórias e risos baixos, você nota que, apesar de todo o respeito pela comida e pelos rituais que a cercam, há também uma leveza que permeia o comportamento dos vikings. É como se, através da refeição, eles não apenas se preparassem fisicamente para os desafios do amanhã, mas também espiritualmente, fortalecendo sua conexão com o que é sagrado e com seus irmãos de batalha. A refeição, portanto, é mais do que apenas a ingestão de alimentos. Ela se torna um ato de reafirmação de identidade, de coesão e de preparação para as adversidades da vida, seja no campo de batalha ou nas longas viagens. Historiadores discutem até que ponto os vikings, em sua vida cotidiana, realmente mantinham o equilíbrio entre a brutalidade do combate e a suavidade de suas relações interpessoais. Alguns argumentam que a comida, de alguma forma, ajudava a suavizar o clima tenso das batalhas e a humanidade de um povo conhecido por sua guerra implacável. Mas, ao mesmo tempo, a disciplina que eles exerciam na preservação e preparação dos alimentos sugere uma vida estruturada, focada na sobrevivência e na continuidade do grupo. Cada refeição é um lembrete de que, em última análise, a comida,
e o ato de compartilhá-la mantém os vikings unidos, apesar das constantes ameaças externas. Por outro lado, uma curiosidade excêntrica, que talvez passe despercebida. Para muitos, é a forma como os vikings usavam as ervas em suas refeições. As ervas não eram apenas temperos ou acompanhamentos. Elas tinham um papel vital na medicina e no preparo das refeições, muitas vezes usadas para curar doenças, afastar pestes e até proteger contra o frio intenso. Os vikings possuíam um vasto conhecimento de plantas que adquiriram ao longo das viagens para o Oriente e o Norte da Europa. A mistura de alimentos com essas ervas e raízes fazia mais do que melhorar o sabor. Ela era uma maneira de garantir que seus corpos permanecessem fortes, mesmo nas condições mais adversas. Você se perde por um momento nessa linha de pensamento, imaginando como seria viver uma vida tão estreitamente ligada ao que a terra e os elementos podiam oferecer. Cada refeição, cada prato servido, não era apenas uma necessidade básica, mas também uma conexão com os mistérios e as riquezas do mundo natural. O equilíbrio entre a força física e a habilidade de se conectar com a natureza era vital para o sucesso dos vikings. E talvez seja exatamente isso que torna essa refeição pós-conquista tão significativa. Ela não é apenas um prêmio após a vitória, mas uma reafirmação da relação dos vikings com o mundo que os rodeia. Um lembrete de que a sobrevivência é sempre uma parceria com a natureza. À medida que a noite se desenrola e você se prepara para descansar, o som suave da madeira crepitando na fogueira e o aroma do pão quente e da carne defumada ainda pairando no ar trazem uma sensação de paz. Não importa o que o amanhã traga, você sabe que, hoje, eles viveram como sempre viveram, com força, com união e com uma profundidade de sabedoria que transcende assim. A noite se aprofunda e você sente a brisa fria se intensificar enquanto os vikings continuam a se reunir ao redor da fogueira. Embora o ambiente seja animado e ruidoso com risos e histórias, há uma sensação silenciosa de apreço no ar, como se todos estivessem cientes da importância do momento. Você observa enquanto os guerreiros vikings, com suas expressões sérias, ainda estão digerindo não apenas a comida, mas também os acontecimentos do dia. Para eles, a refeição pós-conquista não é apenas uma pausa, mas uma reflexão. É uma maneira de digerir as experiências da batalha e de reconstituir a energia necessária para os desafios que ainda virão. Ao seu redor, você percebe que, ao contrário do que muitos imaginam sobre os vikings, não se trata apenas de comida simples e crua. Há uma habilidade sutil na maneira como os vikings cozinham e compartilham suas refeições. O uso de temperos não apenas os conecta à terra e à natureza, mas também aos deuses, aos rituais e ao próprio espírito do povo. Sabores exóticos são misturados com as ervas locais, e você percebe que, enquanto eles podem estar longe de casa, suas refeições são um elo constante com sua história, cultura e as terras que conquistaram. Você se lembra de que os vikings, como muitos povos antigos, tinham uma relação intrínseca com os deuses, e seus alimentos, mais do que sustento físico, eram uma oferta de gratidão. Era comum entre eles que, após uma batalha, antes de se deliciarem com os banquetes, eles realizassem pequenos rituais, invocando as bênçãos de deuses como Thor, Odin e Freyja. A comida, portanto, não era só para sustentar o corpo, mas para retribuir aqueles que acreditavam serem os protetores e guias de suas vidas. As carnes assadas ou defumadas, o pão grosso e simples, mas incrivelmente recheado de sabor, e as grandes taças de hidromel criam uma atmosfera de celebração e louvor, como se cada mordida e cada gole fosse uma oferenda. Os vikings, apesar de sua bravura no campo de batalha, tinham um profundo senso de reverência pela vida e pela morte, e isso se refletia na maneira como se alimentavam. A refeição pós-conquista era, portanto, um ritual de reconciliação com os deuses, uma maneira de agradecer pela vitória
e pedir proteção para os dias que se seguiriam. Historiadores ainda discutem até que ponto esses rituais alimentares eram formais e planejados ou mais espontâneos, mas o fato de que a alimentação desempenhava um papel sagrado na cultura viking é inegável. Não se tratava apenas de encher o estômago, mas de nutrir o espírito e fortalecer os laços entre os guerreiros e seus líderes. A comida era um símbolo do pacto entre a terra, os deuses e os vikings. É uma maneira complexa de olhar para uma prática tão simples, mas que para os vikings era carregada de significados profundos. Enquanto o banquete continua, você observa um dos guerreiros vikings preparando o próximo round de carne assada, uma técnica que parece ter sido transmitida por gerações. Em vez de apressar o processo, ele trabalha com calma, utilizando um método antiquado de cozinhar a carne lentamente sobre o fogo, uma técnica que é tanto uma prática quanto uma tradição cultural. A carne é colocada na brasa com uma precisão, que faz com que o cheiro se torne mais intenso e viciante. E você começa a se perguntar até que ponto os vikings viam esse processo de cozinhar como uma arte, quase tão importante quanto a própria batalha. Outro aspecto fascinante que você observa é a importância das bebidas no contexto viking. O hidromel, uma bebida que é frequentemente associada aos deuses e aos heróis, ocupa um lugar central. Não é apenas para a hidratação, mas para reforçar o vínculo de fraternidade entre eles. O hidromel era compartilhado generosamente e seus brindes não eram apenas um gesto social. Eram uma maneira de celebrar a união do grupo como um lembrete de que, independentemente da força bruta de uma batalha, é a coletividade que assegura a sobrevivência. À medida que as taças de hidromel se passam entre os vikings, você sente uma conexão com esses antigos guerreiros. É como se, naquele momento, todos estivessem unidos em algo muito maior do que suas conquistas individuais, unidos pela comida, pela bebida e pelas histórias compartilhadas. Você se sente, de alguma forma, transportado para essa era distante, absorvendo a atmosfera, as palavras e os sons, enquanto todos se preparam para o que virá. Os vikings não apenas descansam após suas vitórias, mas utilizam essa refeição para se renovar, para se conectar com sua cultura e com suas raízes mais profundas. E, ao observar essa cena, você percebe que essa refeição tem mais a ver com a preparação para o que está por vir do que com o descanso após o que passou. À medida que a noite avança, você começa a perceber a calmaria do acampamento viking. Os guerreiros, agora alimentados, relaxam ao redor das fogueiras, onde as chamas dançam e estalam com a brisa suave que vem do mar. As conversas fluem, de forma descontraída, e embora ainda haja uma energia de euforia e satisfação no ar, você nota que, após uma refeição tão rica e substanciosa, o corpo dos vikings começa a se deixar levar pela tranquilidade da noite. O que você observa? Agora é um contraste fascinante entre os homens de guerra e a suavidade que surge após o banquete. Ao longo de suas viagens e conquistas, a alimentação era uma das poucas oportunidades que os vikings tinham para relaxar completamente, para se afastar da constante vigília e da luta. As refeições, como você já percebeu, não eram apenas uma questão de nutrir o corpo, mas também uma maneira de se reconectar com a vida e com a cultura. Quando os vikings se sentavam ao redor das fogueiras, compartilham mais do que apenas comida. Eles compartilhavam histórias, sonhos e até mesmo preocupações. A refeição era uma oportunidade para fazer uma pausa no cotidiano difícil e se entregar ao prazer das simples delícias da vida. Ao redor das fogueiras, é possível ouvir os murmúrios dos guerreiros enquanto discutem eventos passados, relembrando vitórias e derrotas. Alguns dos guerreiros mais velhos, os que já passaram por muitas campanhas e batalhas, são os que contam as melhores histórias, com um toque de nostalgia e uma pontada de sabedoria.
O tom dessas conversas é descontraído, quase como um ritual de transmissão de conhecimento. Os mais jovens escutam com atenção, absorvendo as lições valiosas que somente a experiência pode oferecer. Enquanto você observa essas cenas, você começa a entender como as refeições viking não apenas nutriam os corpos, mas também os corações. A comida servia como uma ponte entre as gerações, uma maneira de manter a história viva. As antigas tradições viking eram transmitidas de uma geração para a outra, não apenas através das palavras, mas também através dos alimentos e dos rituais que os acompanhavam. O cheiro de carne assada e do hidromel ainda está no ar. E, como você já percebeu, tudo isso é parte de um ritual que não envolve apenas o corpo, mas também a alma. Ao comer, os vikings celebram a vida e, ao fazê-lo, também reconhecem sua própria mortalidade. As palavras que você ouve entre os guerreiros não são apenas sobre as vitórias da batalha, mas também sobre os desafios da vida e da morte, que são tão inevitáveis quanto o ciclo das estações. E nesse momento, enquanto a noite se aprofunda e as estrelas começam a brilhar com mais intensidade, você percebe que a refeição não é apenas um evento social, mas uma celebração de tudo o que significa ser humano, de nossa capacidade de sobreviver, de prosperar e de compartilhar. Embora o ritmo da conversa se acalme e os guerreiros comecem a se dispersar, há uma sensação de que essa refeição foi mais do que apenas um alívio físico. Ela foi uma oportunidade de cura espiritual, de renovação e até de homenagem aos deuses. Historiadores ainda discutem se essas refeições eram apenas oportunidades para fortalecer os laços entre os guerreiros ou se eram, de fato, rituais religiosos disfarçados de simples banquetes. O que se sabe é que a relação entre os vikings e suas refeições era profunda e carregada de significado. À medida que o último gole de hidromel é consumido e a última fatia de carne é saboreada, você sente uma energia tranquila se instalar no acampamento. A batalha está atrás deles e o mundo parece ter desacelerado. O fogo na fogueira agora brilha suavemente, iluminando os rostos cansados dos guerreiros. Eles estão preparados para descansar, mas também para se preparar para o que virá no dia seguinte. É como se o banquete tivesse servido para fechar o ciclo do dia, renovando a energia e a determinação para o que o futuro trará. E, enquanto você observa, percebe que, para os vikings, a comida era mais do que apenas uma necessidade. Ela era parte de sua identidade, sua cultura e seu vínculo com os outros. A cada refeição compartilhada, a cada história contada ao redor da fogueira, os guerreiros vikings reafirmam seu pacto com a vida, com seus companheiros de batalha. A manhã seguinte traz consigo a serenidade de um novo dia, mas também a lembrança de como a noite foi crucial para a reconstrução de energias. O campamento está em uma quietude que é rara após uma batalha. Você sente, à medida que caminha entre os homens, que o banquete realizado na noite anterior ainda paira no ar. A comida, além de nutrir os corpos, serviu como um verdadeiro bálsamo para a alma cansada. As expressões nas faces dos guerreiros são agora mais calmas, mais focadas. Eles sabem que o trabalho ainda não acabou, mas, por um breve momento, estão em paz. É impressionante como essa dinâmica de refeição e descanso é central na vida viking. Mesmo após uma conquista, quando os guerreiros poderiam estar celebrando com mais intensidade, o foco é, muitas vezes, na preservação da energia. O banquete após uma batalha não é uma celebração hedonista, mas uma forma de descanso necessário, quase uma pausa ritualística que permite que todos voltem ao seu centro antes de seguir em frente. A comida, por mais simples que pareça, possui um papel ritualístico profundo. Não é apenas um meio de sobrevivência, mas também uma oportunidade para se reconectar com as forças da natureza e com as tradições ancestrais. Os vikings, que eram tão ligados à mitologia e aos seus deuses,
viam essas refeições como mais do que uma simples refeição física. A carne de um animal caçado, por exemplo, não era apenas comida. Ela era uma oferenda silenciosa aos deuses da caça. O hidromel, consumido em grandes quantidades, não servia apenas para embriagar o guerreiro, mas também como uma forma de invocar a proteção e o favor dos deuses, que habitavam suas crenças e os guiavam. Enquanto o dia avança e as atividades de pós-batalha começam, você se pega pensando em como os vikings equilibravam essa violência imensa, que era uma parte tão intrínseca de suas vidas, com momentos de profunda calma e introspecção. Eles sabiam que não podiam se sustentar apenas pela força bruta. Eles precisavam da comida para sobreviver, mas também precisavam do banquete para se manter espiritualmente completos. E, por mais que as batalhas tenham sido o cerne de suas conquistas, os banquetes ofereciam a oportunidade de restaurar suas forças, não apenas físicas, mas também emocionais e espirituais. Quando um guerreiro vikings, com a mandíbula ainda firme e o olhar atento, absorve a energia de uma refeição como essa, ele não está apenas recuperando calorias. Ele está celebrando a sua sobrevivência, a sua continuidade. Ele se vê em cada pedaço de carne assada e em cada gole de hidromel, retribuindo à terra e aos deuses o que foi tomado durante a batalha. Historiadores ainda discutem se o verdadeiro valor desses banquetes estava no fato de que os vikings acreditavam que a comida era um elo direto entre eles e os poderes divinos. O que se sabe é que cada refeição oferecia mais do que sustento. Ela oferecia uma renovação do vínculo com os deuses e com a terra, e talvez, em um nível mais profundo, com seus próprios corações e mentes. Agora, à medida que o acampamento começa a se reorganizar, você nota um esforço coletivo em manter as tradições. As carnes, as bebidas, o pão grosso e os vegetais simples ainda ocupam um lugar de destaque. Mas também há uma reverência silenciosa no ar, uma sensação de respeito por essa cultura que encontrou nas refeições um espaço para cuidar de seu corpo e sua alma. Há também uma curiosidade sobre como a culinária viking não era apenas uma questão de sobrevivência, mas uma verdadeira celebração do que a natureza e a terra podiam oferecer. As ervas usadas para temperar os pratos, as raízes que eram cultivadas e armazenadas com cuidado, tudo isso tinha uma conexão profunda com a terra, com a história e, de alguma forma, com o ciclo da vida e da morte. A comida, portanto, se tornava uma metáfora poderosa, a capacidade de transformar o simples em algo sagrado. Enquanto o campo se prepara para partir mais uma vez em busca de novas conquistas, você observa a tranquilidade dos guerreiros, que parecem mais ligados a uma missão que transcende a conquista física. Eles estão em busca de algo mais. De algum modo, suas refeições os preparam para o futuro, os mantêm firmes e equilibrados diante do que está por vir. As batalhas ainda serão travadas, mas eles sabem que sua força não está apenas na espada, mas também no que colocam na boca. E assim, eles seguem unidos em uma jornada que vai além da conquista do mundo. É uma jornada de afirmação da vida através de um simples, mas profundo ato: comer. À medida que o acampamento começa a se dispersar e as primeiras horas da manhã passam, você percebe como o processo de refeição também é uma forma de despedida. Para os vikings, a comida não era apenas uma forma de começar o dia, mas uma maneira de se despedir do que foi conquistado, das terras exploradas e das batalhas travadas. Depois de um longo banquete, o fim do ciclo de uma jornada vem com uma sensação de serenidade e aceitação do que está por vir. Os guerreiros se afastam lentamente de seus lugares de refeição, mas ainda há algo sobre o ambiente que mantém sua atenção, algo que paira no ar, uma sensação de que a história está prestes a ser escrita. Os vikings, como sabemos, eram navegadores formidáveis, mas suas jornadas nem sempre eram apenas físicas. A verdadeira jornada começava dentro deles mesmos.
Eles comiam não apenas para sustentar o corpo, mas para preparar o espírito, permitindo que cada pedaço de comida se transformasse em uma lembrança das terras distantes que estavam por vir. Com cada pedaço de carne devorado, com cada gole de hidromel tomado, eles se reconectavam com o destino e com o ciclo eterno que sempre os guiava. Curiosamente, as batalhas viking também eram uma espécie de ciclo repetitivo, uma sucessão de vitórias e derrotas, onde o retorno ao lar era sempre precedido por esse ritual de descanso e refeição. As refeições serviam para reabastecer, mas também para preparar a mente para o que estava por vir. Historiadores ainda discutem se o banquete pós-batalha tinha mais valor psicológico do que físico para os vikings, pois a paz que o banquete oferecia poderia ser uma forma de fortalecer o moral antes de mais uma conquista. Um estudo contemporâneo sobre a psicologia dos vikings sugere que esses banquetes ajudavam a aliviar as tensões emocionais e físicas de batalhas que eram muito mais do que simples confrontos de espada, mas também uma batalha interna de sobrevivência e honra. O fato é que os vikings, com todas as suas armaduras e espadas, eram seres humanos com seus próprios medos e desafios. Durante essas refeições, à medida que a comida se espalhava e o riso preenchia o ar, eles se permitiam relaxar, se entregar a um momento que não fosse dominado pelo medo ou pela necessidade de proteger sua honra. Eles estavam apenas vivendo, celebrando o que haviam conquistado, sabendo que o próximo desafio estava sempre ao virar da esquina. Em algumas noites, os banquetes tomavam proporções quase místicas, com os guerreiros sentados ao redor de grandes fogueiras, rindo e compartilhando histórias de suas viagens. O cheiro da carne assada, o estalo das brasas e os ecos das vozes faziam com que o ambiente se tornasse mágico, como se tudo o que havia acontecido e o que ainda viria estivesse de alguma forma interligado. As histórias eram muitas vezes exageradas e recontadas de maneira épica, com o mesmo entusiasmo com que se descrevia um grande herói da mitologia nórdica. Você se dá conta de que o tempo e o espaço se tornam fluidos aqui. O banquete pós-batalha não é apenas uma refeição física, mas um momento de transporte para outro lugar onde cada guerreiro se torna parte de uma narrativa maior. Você pode sentir, de certa forma, que os vikings usavam essas refeições para se reconectar com seus próprios mitos e histórias pessoais. Ali, sentados ao redor da mesa, eles não eram apenas guerreiros, mas figuras lendárias. As batalhas, já travadas, se transformavam em relatos de feitos heróicos, dignos de um lugar nas sagas que seriam contadas por gerações. E assim, a comida deixava de ser apenas uma necessidade e se tornava um elo entre o presente e o passado, entre a realidade e a mitologia. Eles não estavam apenas alimentando seus corpos, estavam alimentando suas almas com as histórias que se entrelaçavam com cada pedaço de carne, com cada copo de hidromel. O banquete era uma celebração de sua própria existência, uma afirmação de que, mesmo no meio da violência e da brutalidade, havia beleza na simplicidade de um momento compartilhado. Agora, enquanto o acampamento começa a se desfazer, com os vikings preparando seus navios para novas viagens, há uma sensação de que, apesar de todo o sangue derramado e das conquistas realizadas, o maior troféu de um guerreiro viking talvez fosse a capacidade de viver e compartilhar esses momentos simples. A comida, em todas as suas formas, se transforma em um símbolo de resistência, de memória e de força. Com isso, você sente que a jornada dos vikings não é apenas física, mas emocional e espiritual. Cada refeição era uma oportunidade para se reconectar com o que eles mais valorizavam: sua identidade, suas crenças e, principalmente, seu vínculo com os outros. A luta não era apenas contra inimigos visíveis, mas contra a solidão, o medo e as incertezas que a vida de um guerreiro impõe. E, nesse cenário, a comida, com seu poder unificador,
ajudava a mitigar as adversidades da vida viking, tornando cada refeição um ritual de afirmação da vida. Enquanto o acampamento vai desaparecendo na escuridão da noite, você percebe que, apesar de todas as tempestades, das viagens longas e dos inimigos enfrentados, havia algo profundamente tranquilizador em como os vikings lidavam com o fim de Ishmael, um ciclo. Era quase como se, por mais que enfrentassem os mares revoltos e a violência do campo de batalha, cada refeição, cada história contada ao redor da fogueira fosse uma forma de celebrar o que realmente importava: a vida. Cada pedaço de carne, cada gole de hidromel, carregava o peso de um legado construído em torno de comunidade, tradição e resistência. Não importa quantas batalhas ainda teriam que enfrentar. Naquele momento, eles estavam apenas vivendo. Enquanto as últimas brasas da fogueira brilham, você começa a se dar conta de que os vikings, apesar de seus feitos gloriosos e seus grandes feitos de coragem, eram, no fundo, como qualquer outra pessoa que procura encontrar significado e consolo no meio da tempestade. Eles, como todos nós, precisavam se conectar com os outros, contar histórias e encontrar alegria em momentos simples de convivência. De certa forma, você pode até sentir que, se fosse um viking, essa poderia ser a parte que você mais valorizaria de sua jornada. O conforto de saber que, no fim de tudo, o que se compartilha ao redor de uma mesa tem o poder de manter a humanidade viva. Você sente que, talvez, em algum lugar entre as conquistas e as vitórias, entre as batalhas e as derrotas, eles encontraram algo mais do que glória. Encontraram uma maneira de manter a alma aquecida, de renovar forças e de celebrar a vida, por mais difícil que ela fosse. E não é isso que todos buscamos, de certa forma? Encontrar significado nas pequenas coisas, nas refeições compartilhadas, nas histórias contadas entre amigos, no calor de uma fogueira que acende não só os corpos, mas também as lembranças que nos tornam quem somos. Agora, enquanto você se acomoda em seu lugar, sente que a história dos vikings não termina aqui. Cada jornada é uma nova página, virada, um novo capítulo a ser escrito. E, ao olhar para a distância, você sabe que, em breve, outros guerreiros aparecerão, prontos para suas próprias aventuras, prontos para traçar seus próprios destinos. Quem sabe, talvez sua história também encontre um lugar ao redor de uma mesa, ao lado de amigos e rivais, rindo, comendo e criando novas lendas que perdurarão através dos tempos. E com isso, fica a promessa. Enquanto as chamas se apagam e o acampamento viking vai ficando para trás, você sabe que sempre haverá mais histórias, mais mitos, mais personagens, mais batalhas e banquetes que, de alguma forma, vão te transportar para outro lugar. Então, quando a noite cair novamente, com as estrelas brilhando lá fora e a brisa suave acariciando sua pele, venha voltar. Volte para mais uma história onde você pode descansar, aprender e se perder nas páginas do tempo. Porque a jornada nunca acaba, ela apenas continua. Se gostou, deixa um like e se inscreve no canal. Mal posso esperar para te contar a melhor história dos seus sonhos.